Abram em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler versículo 7 até o 16. Vamos falar sobre a edificação do corpo de Cristo. Esse é o tema da mensagem, a edificação do corpo de Cristo. Vou ler e peço que os irmãos estejam assim, acompanhando. Efésios capítulo 4, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. O apóstolo usa várias vezes nas suas cartas, no seu ensino, a metáfora do corpo para falar da igreja. E essa metáfora é muito precisa, porque fala da cooperação, como nós aprendemos aqui, ao mesmo tempo da unidade da igreja. Nós somos um, como já estudamos no capítulo 4, versículo 1 a 6, e também do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aqui, nessa parte da carta, a partir do capítulo 4, começa a tratar de questões mais práticas. Não quer dizer que aqui não tem doutrina, mas o foco é aplicar o que ele acabou de ensinar nos capítulos 1, 2 e 3. Ele fala então sobre a edificação do corpo de Cristo. Ele falou sobre a obra da salvação no capítulo 1. Ele ora pelos irmãos. Ele ora novamente no capítulo 3. No capítulo 2 ele fala que nós somos salvos da nossa vida sem Cristo e agora nós estamos em Cristo, que uniu judeus e gentios em um só corpo. E essa é a ênfase aqui do capítulo 4, que nós somos um em Cristo Jesus. E agora este corpo está sendo edificado, fortalecido e sustentado por Deus. Como acontece a edificação da igreja? Em primeiro lugar, a edificação pelos dons espirituais. Observe aí que este dom é gracioso. Versículo 7. É triunfante, versículo 8 e 9.
e é soberano, versículo 10. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós, muitas vezes, entendemos a graça, ou pensamos na graça, aplicada mais na obra da salvação. Mas Paulo está falando da graça de Deus também no sentido dos dons, do serviço a Jesus. É uma graça, ou seja, é um favor que Deus concede, sem distinção, a cada um de nós, diz o versículo 7, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra proporção aqui tem um sentido de medida, segundo a medida que o Senhor distribuiu a cada um, conforme a sua agência, conforme a sua soberania. Olha só, o dom de Cristo é graça de Cristo. O dom de Cristo é segundo a medida que Ele mesmo quis. Todos nós recebemos dons da parte de Deus. Esses dons são os dons da graça para a nossa vida. E cada um recebe numa medida. Um quis Deus que recebesse um tanto, outro quis Deus que recebesse ainda mais. Mas a questão é, todos nós recebemos dons. Temos 4, 5 listas destes dons no Novo Testamento. Nós temos no versículo 11, não exatamente dons, mas ofícios de pessoas que receberam dons. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Estes ofícios, estes irmãos, estes oficiais, servem à igreja em todo o corpo de Cristo. Olha só como diz aí o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então todo crente recebe da parte de Deus capacitação. O dom é uma capacidade que Deus dá, é uma habilidade que o Senhor dá para que a pessoa possa servir no corpo de Cristo. Então olha só, se você treinar um instrumento musical, você vai aprender. Alguma pessoa pode já crescer, nascer com uma certa habilidade numa área da sua vida. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre pessoas que recebem dons da parte de Deus para ensinar, como é o caso aqui, e aprender, obviamente, para socorrer necessitado, para aconselhar, para evangelizar. Já percebeu que todos nós fazemos essas coisas, mas tem algumas pessoas que se destacam, que percebem melhor a carência ou a necessidade de algum irmão. Então ele tem um dom nessa área. Mas ninguém é infrutífero na obra de Deus. O Senhor Jesus distribui estes dons, Ele derrama esses dons sobre a sua igreja, para que haja um serviço cooperativo, coletivo, todos nós participando. O dom é gracioso, e essa graça é sem distinção e é na proporção de Cristo. O dom é triunfante. Olha só o versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo aqui está citando o Salmo 68, versículo 18. E o Salmo trata do monte Bazã e o monte Sinai. O primeiro monte
era considerado um monte de entrada para o mundo subterrâneo, segundo as nações pagãs. Deus triunfou sobre o monte, ele estabeleceu a sua glória, o seu domínio. Ainda mais o Monte Sinai, em que ali Deus recebeu os homens, o seu povo, em uma aliança, a aliança da lei. Abra, por favor, lá no Salmo 68. Salmo 68. Olha só o versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Se você observar, a citação parece levemente diferente. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O Salmo, literalmente, está escrito assim: recebeste homens por dádivas. Então, ele recebeu homens por dádivas ou ele concedeu dons aos homens? E aqui é muito importante entender a aplicação maior do texto. Na época do apóstolo Paulo, os romanos vitoriosos, eles tinham toda assim uma cena, um ritual. Eles tinham um ritual, normalmente o general maior, o primeiro, o comando, ia na frente. E ele tinha ali os seus prisioneiros. E os romanos comemoravam a vitória, o triunfo e o despojo, as riquezas que estes romanos extraíam dos povos conquistados, dos bárbaros e outros, eles jogavam, eles distribuíam para as pessoas. Por isso que fala, cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. É a metáfora do Antigo Testamento, onde Deus recebe, como diz aqui, recebeste homens por dádivas, e concede dons a estes homens, juntando com a metáfora dos dias de Paulo, em que o general triunfante, o romano, demonstrava ali os cativos e distribuía os dons, as dádivas aos homens. O apóstolo Paulo, que conhecia o Salmo, que conhecia também tradições judaicas, e se você pegar alguns comentários de judeus, de mestres, de rabi, eles vão comentar o Salmo 18 exatamente desta forma, em que Deus recebe homens para si e concede dons aos homens. Portanto, a citação de Paulo aqui é uma citação que interpreta o Salmo 68, 18. Não é uma citação literal, frase por frase, mas é uma citação interpretativa. E é muito importante entender isso, porque algumas vezes o apóstolo Paulo cita não diretamente o Antigo Testamento, ele cita de uma forma interpretativa. Não é paráfrase, é uma citação em que ele interpreta e às vezes faz uma fusão das coisas. Olha só, quando ele subiu às alturas, e tem outra questão que pode ser um pouco complicada, veja o versículo 9. Presta atenção, acompanha, senão fica confuso e se perde aqui. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido
até as regiões inferiores da terra. Talvez na sua Bíblia tenha uma nota embaixo, versículo 9. As regiões inferiores da terra, ou regiões inferiores, vírgula, a terra. Muda completamente. E de fato pode ser as duas coisas aqui, não dá para definir de uma forma tão assim, final. Regiões inferiores, o texto pode estar se referindo à encarnação, olhando para aquele que desceu, a sua encarnação. Mas, na forma como está aqui na Ara, descido até as regiões inferiores da terra, o mundo dos mortos. E é muito mais provável que seja isso. Faz mais sentido aqui, dentro do que ele está falando e na ideia do apóstolo Paulo, como ele está aqui ligando as coisas, que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, aquilo que era cativeiro para nós, ele tornou cativo, porque ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo. Então isso que para nós era um cativeiro, ele fez cativo. E quando ele subiu aos céus, ele concedeu então dons para a sua igreja. Veja que o apóstolo Paulo está falando do triunfo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aí pode ser realmente ou a encarnação ou o mundo dos mortos, mas faz mais sentido ligar a morte com a ressurreição e a ascensão. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, com muita profundidade, aqui está falando quando Jesus subiu aos céus, ele se apresentou diante do Pai, vitorioso, glorioso, e ele derramou sobre a sua igreja dons, capacidades, habilidades espirituais, para que a igreja pudesse crescer. Cristo sobe para encher toda a sua igreja com dons. Portanto, é edificação pelos dons espirituais. A igreja tem dom porque o Cristo triunfante, como se fosse aquele general que triunfou sobre Satanás, o mundo, a carne, a morte, todas as coisas, ele triunfou e ele distribui para a sua igreja agora estes dons. Segundo, edificação pelo ministério da palavra. Observe, meus irmãos, o versículo 11. Ele mesmo concedeu. Versículo 8 diz que Cristo concedeu dons aos homens. Versículo 11 diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vai acompanhando, porque as ideias são muito ligadas e Paulo puxa um assunto para cair no outro, e se a gente perde esse ponto aqui, a gente não chega no final. Aqui é uma questão da língua original grega, que pastores e mestres, eles têm um ofício ligado, então não é diferente um do outro. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor mestre. Então, ao invés de entendermos 5 aqui, nós deveríamos entender 4, e este último é como se tivesse 2 aplicações. Primeiro, apóstolos, e não tem apóstolo hoje mais. Nós tínhamos as marcas de um apóstolo, não tem como ter apóstolo hoje. A Bíblia chama até Barnabé de apóstolo, porque a palavra grega apóstolo significa aquele que foi enviado. Então há um sentido maior de apóstolo,
que a palavra grega apóstolo pode ser usada para qualquer pessoa enviada para alguma missão, mas a ideia apóstolo, como os 11, Paulo posteriormente, específica daquele tempo, pessoas que foram testemunhas de Jesus Cristo, ou tiveram algum encontro com Cristo ressurreto, algum contato, e tem os sinais do apostolado, segundo aos Coríntios. Então não tem apóstolo hoje, por causa destas marcas. Profetas, aqueles que falavam da parte de Deus, revelavam a vontade de Deus para o seu povo. Evangelista, pessoas que debaixo da direção dos apóstolos pregavam o evangelho, pregavam a palavra de Deus e organizavam igrejas. E o último ofício, pastores e mestres. Pastores, obviamente, aqueles que devem pastorear o rebanho, alimentar o rebanho, por isso que ele é chamado também de mestre. Ou seja, ele é ministro da palavra, ele ensina a igreja, ele explica a palavra de Deus para a igreja. Estes são os ofícios que Deus deu para a sua igreja, alguns não permanentes, outros permanentes, pastores e mestres. Qual que é o propósito desses ofícios? Veja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Observe que no versículo 11, nós temos o ministério da palavra. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, tudo é ministério da palavra. E é este ministério da palavra, é o ministério do ensino bíblico, que faz com que os santos sejam aperfeiçoados. É o ministério da palavra que traz essa capacitação, olha só, para o desempenho do seu serviço. O corpo de Cristo é edificado, é levantado, é amadurecido através do ministério da palavra. Por isso que o ministério da palavra, ele é tão crucial para a igreja, e o ministro da palavra precisa ter um treinamento e exame. Ele é examinado pelo conselho, aí passa por um exame diante do presbitério para ir para o seminário. O período todo do seminário é um exame em cima do outro. Depois terminou o seminário, ele é examinado pelo presbitério para ser licenciado, não é ordenado, licenciado. Depois ele é examinado de novo para ser ordenado. Porque a igreja precisa de um pastor que seja mestre, que ensine a palavra de Deus. E a principal atividade do pastor é o ensino. Tanto que ele é chamado de mestre. É um pastor mestre, ele é chamado para ensinar a palavra de Deus. De uma forma pública, através do púlpito, e particular através de visita, aconselhamento e orientação. Mas se a igreja não tiver o ministério da palavra de Deus, do ensino, pastor, presbítero, ela não vai ter aperfeiçoamento, ela não vai desempenhar serviço, ela não vai ser edificada. Pode ter música, pode ter carisma, pode ter programação de sociedade, se não tiver o ministério da palavra, a igreja não irá crescer. Ela afunda, na verdade. Ela fica talvez até ativa em algum sentido, mas não crescendo. Ela está se mexendo, mas ela não está ativa. Os ofícios, o propósito, agora vamos ver o fruto. Quando tem o ministério da palavra, versículo 11, que é de acordo com os dons de Cristo para a sua igreja, aí você tem o propósito: aperfeiçoar, equipar e edificar. Versículo 12. Aí o que acontece com a igreja? Acompanha aí, versículo 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando o ensino da palavra é bom. E é claro que tem o ministro da palavra, que é o principal mensageiro da igreja, no caso aqui sou eu neste momento, mas nós temos vários ensinos, inclusive dos demais presbíteros, ensinando a igreja. Todo este ensino coletivo dos oficiais da igreja faz com que a igreja tenha a unidade da fé. O que é isso? Unidade da fé. Todo mundo crê da mesma forma. Aqui não é cada um acredita do jeito que quer. Não, nós temos uma unidade da fé porque tem uma unidade no ensino. Tanto que, neste exame para ser pastor, uma das perguntas cruciais é: você acredita nos símbolos de fé de Westminster, que é um documento doutrinário, interpreta corretamente a palavra de Deus? Se a pessoa falar assim, acredito 80%, 90%, alguns pontos lá eu não acredito muito, já não pode ser pastor mais. Porque a igreja precisa de unidade na sua fé. Você crê que Jesus Cristo é o Salvador? Sim. Você crê que a igreja deve disciplinar dessa forma? Sim. Você crê no governo da igreja que é dessa forma? Sim. Você crê que o casamento é assim? Que o propósito da igreja é assim? A pessoa diz sim. Tem uma unidade. Não é cada um levantando, dando a sua opinião. Já tem uma unidade de fé. Quando tentam o ministério da palavra, a igreja é abençoada, versículo 12, nós chegamos na unidade da fé. Segundo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós avançamos no conhecimento do Senhor Jesus. A perfeita varonilidade, ou seja, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma frase que você tem que parar e ler com calma, assim, senão você vai lendo, não pega lá no final. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Tudo. Paulo está falando aqui, que Cristo é o padrão, Ele é o modelo, Ele é o ideal, Ele é a medida. Qual é a medida da maturidade cristã? Cristo. Então a gente tem que buscar essa varonilidade, ou seja, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, maturidade cristã. Não pode ser uma eterna criança espiritual, sem crescimento, estagnado, lutando durante muito tempo com o mesmo pecado. Uma pessoa que não cresce, uma pessoa que tem atitude infantil, no sentido da vida cristã, não amadurece, não sabe como deve se comportar, permanece do mesmo jeito. Se você visitasse essa pessoa anos atrás, ela estaria na mesma estatura. Paulo está dizendo não. O ministério da palavra, ou seja, Cristo Jesus, ministrando a palavra à sua igreja, derramando dons, chamando pessoas, levantando homens para a pregação da palavra, deveria ter este efeito de maturidade espiritual. Segundo Cristo, não mais infantil. Olha só o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, vírgula, agitados de um lado para outro. Não está falando que o menino é agitado. Agitados de um lado para outro já é uma metáfora das ondas. A ideia do menino é o que ele está falando antes. Não sejamos como meninos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala o seguinte: quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino, era uma criança. Quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Precisa ter um crescimento. Quando Paulo fala que não sejamos mais como meninos, ou seja, não sejamos infantis. Sabe o que ele quer dizer aqui?
não sabe exatamente o que quer. Não tem maturidade no pensamento, não tem maturidade emocional, é uma vida instável. É como um menino, não amadureceu ainda, não teve uma formação. Agitado de um lado para o outro, com uma onda agitada, aí mudou o vento, mudou a onda. Levados por todo vento de doutrina, levados ao redor por todo vento de doutrina. Veja, por isso que é um menino. Não tem convicção, não tem maturidade. Cai na cilada, artimanha dos homens, astúcia com quem induzem ao erro. É a mesma ideia que Paulo traz lá em Efésios 6:11, as ciladas do diabo. Uma pessoa que não tem maturidade espiritual, não cresce, não desenvolve, é um meninão, é uma criança eterna. É claro que ele vai cair em qualquer laço que estiver na frente dele. Acredita em qualquer coisa, ouve qualquer pregador da internet, lê qualquer livro que chega na mão, não sabe, não cresce, não estuda, não lê a Bíblia, não ora, não participa dos trabalhos da igreja. Tem um pregador pregando, seja lá quem for, ele não pega, não acompanha, não cresce. Então, quando alguém chegar e falar assim, olha, essa doutrina nova, olha isso aqui, a pessoa cai. A pessoa cai, vai, muito fácil, induzido, ele é levado pelo erro, porque não cresce. Então acompanhem as ideias aqui, muito bem ligadas do apóstolo Paulo. Cristo, o ressurreto, derramou dom sobre a sua igreja. Ele chamou homens para que preguem a palavra, e através da ministração da palavra, o aperfeiçoamento, a igreja é equipada, como diz aqui, o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo. Quando a igreja tem essa bênção, o que acontece? Unidade da fé, conhecimento e maturidade. Agora, essa igreja fortalecida pelos dons de Cristo, pelo ministério da palavra, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, olha o que acontece com a igreja. Seguindo a verdade em amor. A edificação, então, é pelos dons espirituais. A edificação é pelo ministério da palavra, segundo lugar. Terceiro e último, pelo crescimento cooperativo. A igreja que está recebendo a palavra de Deus, é natural esperar o seguinte: essa igreja vai frutificar, vai florescer, vai desenvolver, primeiro, seguindo a verdade em amor. A ideia de seguir aqui tem um sentido próprio de falar. Seguindo a verdade em amor. Paulo está dizendo, esses oficiais aqui, eles não vão usar a verdade num sentido da imposição, num sentido de combate. Não, é o amor. Seguindo a verdade em amor. Então nós preferimos a verdade em amor. Nós decidimos pela verdade em amor, não pela imposição ou pelo combate, pela luta, pela tirania, como se fosse algo nesse sentido. Não, na verdade, no amor. Olha o versículo 15, seguindo a verdade em amor. Edificação de si mesmo em amor. Então, amado irmão, igreja não é lugar para brigar. Às vezes nós temos uma impressão que é assim, se a gente falar mais forte, aí as pessoas ouvem. Irmãos, as pessoas ouvem, sabe como? Pela obra do Espírito Santo. Mais orar do que falar. O coração que é de Cristo, ele vai responder à mensagem. Ele vai atender à mensagem. Ouvindo a voz do pastor, não a voz do homem, pastor Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
eu as conheço, elas me seguem. Agora imagina se a pregação da palavra se tornar algo assim de violência, de imposição. Parece que está assim, brigando com a igreja ou brigando com o rebanho. Não haverá uma resposta em amor. Talvez medo. Algo nesse sentido. Por isso que Paulo diz, seguindo a verdade em amor. É a verdade, mas é a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está dizendo, cresçamos em tudo. Aqueles irmãos puritanos, eles tinham muitas resoluções. E uma resolução de um puritano foi a seguinte: eu quero examinar a minha vida para ver se eu cresci este ano em relação ao ano passado. Eles anotavam, como que em diários, o que eles fizeram durante aquele ano, o que eles decidiram naquele ano, e eles comparavam, eu fiz ou eu não fiz? Eu cresci ou não cresci? Olha o que Paulo diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Receba os dons de Cristo, receba a palavra de Cristo, receba a plenitude de Cristo, receba também o crescimento na cabeça, que é Jesus Cristo. Versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Corpo bem ajustado e consolidado. O encaixe do corpo é perfeito. Você consegue ver as partes, os membros, mas tudo é muito encaixado, tem uma unidade. A igreja precisa estar ajustada, consolidada. A junta é o encaixe perfeito. E cada parte deve cooperar, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu estou com a minha Bíblia aqui, e eu vou folheando. Então, com o dedo aqui, eu posso dizer que esse dedo está sendo importante para eu manusear aqui, abrir e explicar para os irmãos. E a língua está sendo importante, e a boca, o movimento dos lábios, tudo tem a sua importância. Paulo está dizendo o seguinte, cada parte é importante no reino de Deus na igreja. Talvez você possa pensar, mas o meu serviço não é tão importante na igreja. É igualmente importante. O que Paulo destaca aqui no ministério da palavra é o seguinte, a igreja só poderá crescer diante do ministério da palavra. Tendo o ministério da palavra, ele coloca o seguinte, todas as partes devem funcionar, é como uma engrenagem. Se algo der um problema, o todo vai ser afetado. Portanto, pense nisso. Há um lugar para você trabalhar na igreja. E não pense que os outros devem chamar você, fazer uma convocação, suplicar para que você faça alguma coisa. Não, vai você se enturmar, trabalhar, desenvolver, fazer alguma coisa. Se prontificar. Colocar a mão, porque tem trabalho para todos, é o que Paulo está dizendo aqui. A justa cooperação de cada parte. O que eu sei fazer é limpar. Então limpe. O que eu sei fazer é um cafezinho para depois do culto. Então faça isso. Quarta-feira estava muito frio, não sei se o irmão se lembra. E quando a irmã Eunice chegou, falei, dona Eunice, a senhora pode fazer um café para esquentar um pouco os irmãos aí? E depois do estudo eu falei, irmãos, boa noite. E encerrei o estudo, eu falei, a dona Eunice preparou, ela está aqui? A dona Eunice preparou
um café para nós, café quentinho. Os irmãos ficaram felizes. E aí nós ficamos mais tempo ali, conversando e tomando aquele café, aquecendo um pouco o corpo. Quer dizer, foi importante? Foi importantíssimo. Não tem, meus irmãos, uma depreciação, uma valorização, esse é mais, esse é menos, é o todo. Olha só, pega isso para a sua vida, a justa cooperação de cada parte. Tem gente que tem muita facilidade para pregar o evangelho. Ele desenrola uma conversa, daqui a pouco ele está falando de Jesus para aquela pessoa. É um dom. É um dom. Tem gente que tem um chamado, vamos dizer assim, um ministério para a oração. Uma pessoa que está sempre ligada na oração, está sempre recebendo pedidos de oração, é uma pessoa que se dedica muito à oração. É o trabalho desse irmão. Tem gente que sabe acolher o visitante de uma forma especial. É um dom. Tem gente que sabe aconselhar muito bem. Tem uma palavra boa, tem uma palavra sábia. Alguém que dá assim umas ideias sempre. É um dom. Pense nisso. Qual é a minha cooperação no reino de Deus? Um certo jovem disse para mim certa vez: pastor, eu quero crescer na empresa, eu quero... Até ele falou exatamente assim: eu quero ganhar mais dinheiro para abençoar a obra missionária, para erguer templos, etc. Eu falei: que bom, irmão. E ele está nesse rumo aí. Ele quer trabalhar, ele quer investir para ajudar na obra missionária, para ajudar igrejas e etc. Ele viu isso, ele entendeu que a cooperação dele era essa, ele foi. Não enterre os seus dons. Não fique parado na igreja. Qual é o seu dom? Visitação, tem gente que gosta de visitar. Habilidade com música, uma habilidade ainda maior. Eu não sei, tem muitas coisas que eu poderia citar. O que eu quero dizer é o seguinte: coopere. A igreja está construindo, coloque o seu tijolinho ali, por assim dizer. Coopere, a justa cooperação de cada parte. A igreja é grande, muitos ministérios. Se todo mundo cooperasse, as coisas iriam fluir. Não ia pesar para uma pessoa ter que fazer muitas coisas na igreja. Justa cooperação de cada parte. E aí, por fim, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Concluindo, meu irmão, você é importante para Cristo e para a igreja. Tem pessoa que só a presença ali já tem um efeito nos outros. Uma pessoa amável, uma pessoa agradável, que acolhedora, etc. O ministério do irmão é esse. É fundamental. Agora não fique pensando, eu não sou útil na igreja, eu acho que eu não estou fazendo. Não, pastor, ele prega a palavra, então realmente ele é crucial. Não tem ninguém crucial, o que é crucial é só Jesus Cristo. Eu saí, vem outro também. Não há essa supervalorização de ninguém na igreja. A cooperação de cada parte e o seu ministério, a sua contribuição, seja lá qual for, não importa, é importante. Sabe, porque ninguém cresce sozinho. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros. Cristo concedeu os dons, vamos colocar em prática. A igreja não pode ficar parada. Os jovens não podem ficar assim separados uns dos outros. Os jovens precisam estar entrosados, mais entrosados, a UPA mais entrosada. Vai ter a EBF, vamos participar. O que eu posso fazer? Cortar o pão e
Então é isso, maravilhoso, vai ajudar, vai cooperar. Outro vai fazer peça, outro vai tocar, vai trazer a mensagem, outro vai cuidar do portão, outro vai buscar a criança, trazer. Tudo isso vai fazer a IBF. Encontre o seu lugar na igreja. Participe da igreja. Participe dos trabalhos da igreja. Se coloque à disposição do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Qualquer sentido que Ele falou ao seu coração, à sua vida. Fala para o Senhor que você quer trabalhar, quer cooperar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor derramou dons espirituais, que são dons para o serviço, são dons para a edificação da igreja, para a tua glória, Senhor. Não esses dons espirituais dos nossos dias. Obrigado porque Jesus Cristo triunfou gloriosamente, soberanamente e abençoou a sua igreja, capacitando, chamando homens. Pai, edifica esta igreja, Senhor. Capacita os crentes para a obra. Ó Pai, nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos esconder as coisas, Senhor. Ficar quieto no canto. O Senhor não nos chamou para isso. Prepara as nossas mãos para o trabalho, Senhor. O nosso corpo é teu. A nossa vida te pertence. Que sejamos úteis em tuas mãos. Que possamos participar dos trabalhos da igreja. Que possamos servir os irmãos. Que haja, Senhor, esta justa cooperação de cada parte. Cada irmão ajudando. Cada irmão servindo num sentido. E tudo, Senhor, com aquele amor de Jesus. O amor do teu Santo Espírito. Senhor, abençoa o ministério da palavra nesta igreja. Para que a palavra seja o fortalecimento da nossa alma. Direcione os ministérios da igreja. Que a tua palavra, Senhor, alimente o nosso coração. Que a tua palavra, Deus, verdadeiramente seja o alicerce desta igreja, Pai. Senhor, desenvolve os nossos dons. Que não sejamos como meninos indecisos, inconstantes. Que haja, Pai, uma maturidade cristã na nossa vida. Um amadurecimento espiritual, indo para a frente, numa progressão, num desenvolvimento. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta igreja. Abençoa os trabalhos da igreja. Abençoa este corpo, Senhor. Se algo está travando o progresso, falta de perdão, egoísmo, pecado, carnalidade, heresia, convicção errada, afastamento do Senhor, ó Deus, põe a tua mão, Senhor. Tira, Deus, essas coisas. Afasta o mal do nosso meio, para que a igreja possa frutificar, florescer, avançar para a tua glória, Senhor. Abençoa os ministérios da igreja, abençoa cada irmão que agora se coloca em tuas mãos para cooperar, para ajudar. Senhor, o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós vamos fazer esta semana? Qual será a nossa atitude prática diante desta mensagem?
Nos concede, Senhor, a luz e novos propósitos de vida. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, em resposta à mensagem, também preparando-nos para a Santa Ceia, vamos cantar o hino 346.